Olá, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu estou fazendo já em resposta ao pedido de muitos dos meus seguidores que têm o desejo de entender o tempo de Deus. Como é que Deus trabalha? Deus trabalha no tempo. E como é que é o tempo dele? Anda mais rápido, anda mais devagar? Porque às vezes na nossa vida mudam as estações. E porque às vezes as coisas estão caminhando tão facilmente, de repente ficam difíceis. Em outras oportunidades as coisas estão difíceis e de repente portas gigantescas se abrem. Como é que Deus age? O que a Bíblia fala a respeito do tempo? Bom, eu quero começar lendo para vocês o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Porque nesse texto a gente percebe que existem de fato tempos diferentes e Deus trabalha nestas, vamos dizer assim, estações diferentes dentro da nossa história. Então vamos lá, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muita diferença na sua vida. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você o faça. Quero dizer para você que já é inscrito, que me ajude a levar este vídeo adiante, porque ele é um vídeo tremendo. Tá bom? O texto diz assim, olha: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Bom, se é um tempo determinado, obviamente por Deus, ele quer que nós, na verdade, tenhamos estações específicas na nossa vida, tá? E o texto vai dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de cobrar e tempo de rir, tempo de chorar e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui o texto não está dizendo que Deus simplesmente olha do lado de fora e deixa as coisas acontecer como alguns acreditam, né? Deus criou o mundo, mas deixou o mundo à mercê de si mesmo. Não. A Bíblia diz que tem um tempo determinado, ou seja, tem a mão de Deus. Então, todos nós precisamos entender que Deus ele trabalha nessas estações específicas. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Agora, isso não quer dizer que todas as coisas sejam sempre positivas. Algumas vezes nós vamos sentir dor, algumas vezes nós vamos ser tratados por Deus. Quando ele fala, né, tempo de nascer e tempo de morrer, não é só na vida física, né? Mas na vida da gente, às vezes as coisas estão brotando, estão nascendo, e às vezes elas estão morrendo, estão acabando, um ciclo está terminando, né? Quando ele diz tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, de novo, é uma nova estação. E toda vez que você planta, você tem que estar, né, comendo daquilo que você já colheu lá atrás. Então, quando você planta algo, você saiba que aquilo vai ter um tempo para amadurecer. A semente, ela vai começar a florescer, depois ela, né, atravessa a terra, cresce a planta até que vem o fruto. Isso demanda um tempo. Então, tem momentos na vida da gente que a gente trabalha, planta, e às vezes a colheita demora. Mas a gente não pode desistir da colheita porque ela está demorando, porque isso faz parte, é um ciclo de Deus, trabalhar na nossa vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que nós vivemos estações diferentes, tá? Nós vivemos tempos diferentes, né? Quando fala tempo de destruir, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, isso acontece com os filhos de Deus também, né? Os filhos de Deus, às vezes você olha, né, o Salmo 73 na verdade, é uma confissão do salmista que fala: por que o ímpio prospera, faz tudo errado e prospera, e eu que sou teu filho, estou aqui me ferrando, né? Obviamente não diz assim, né? Estou aqui interpretando o sentimento dele. Então é isso, gente. Às vezes, Deus nos ama tanto que ele tem que trabalhar na nossa vida de maneira que
a gente precisa passar pelos momentos de deserto, ou pelo momento de plantio, em que as coisas não estão vendo. Nós não estamos vendo as coisas, não estão aparecendo, né? Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de chorar para arrependimento, para mudança de vida, para rasgar o coração, não é isso? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que a bênção de Deus não está somente naquilo que é exterior. Você não pode achar que Deus está deixando de te abençoar porque as coisas não estão acontecendo. Porque é muito pelo contrário. Deus, ele através dessas circunstâncias e dessas estações, ele está forjando o nosso caráter, está mudando a nossa vida. Então, Deus trabalha conosco, que às vezes Deus é longânimo, às vezes Deus espera o nosso arrependimento, espera a nossa mudança. E a gente precisa compreender que se a gente não tiver essa atitude, Deus vai tratar conosco. Mas é óbvio, segundo a palavra de Deus, que todos nós passamos por estações diferentes. Eu quero começar mostrando as duas definições de tempo na Bíblia, principalmente aqui no Novo Testamento. A primeira delas é cronos, o tempo cronológico, é o tempo que a gente mede de uma maneira bem clara, né? Por exemplo, horas, dias, semanas, meses, anos, é o tempo do passado, presente e futuro. Isso é o tempo cronológico, tá? O que passou não volta mais, o presente a gente vive agora e o futuro a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Esse é o tempo cronos, o tempo cronológico. Mas tem também na Bíblia, no Novo Testamento, o tempo kairos. O que é o tempo kairos? É um tempo específico que tem características próprias. Ou seja, tem a ver com a estação que você está vivendo, o texto que eu li lá de Eclesiastes, capítulo 3. Então é um tempo determinado por Deus para aquela hora. Muitas vezes você está vivendo um tempo de oportunidade, você tem que entrar pela porta aberta, porque as oportunidades elas passam. Às vezes Deus vai te colocar num tempo kairos de tratamento, para você buscá-lo, para que você esteja aberto para mudança. Muita gente, quando está na prosperidade, não percebe e só continua fazendo o seu próprio caminho sem perceber que está caminhando para o desastre. Então, o kairos é aquele tempo determinado, específico, que Deus ele trabalha na sua vida. O cronológico é igual para todo mundo. Nós estamos aqui, hoje eu estou gravando esse vídeo, que dia é hoje aqui? Acho que hoje é dia 15 de maio de 2023, esse é o tempo cronológico, o tempo cronos, mas o tempo kairos, hoje, para cada um de nós é diferente. Uns estão sendo trabalhados por Deus, estão vivendo momentos difíceis, provas, né? Estão sendo apertados, uns estão vivendo perdas, pessoas morreram, pessoas queridas morreram nesse tempo que você está vivendo e talvez você esteja de luto, enquanto na vida de outro está tendo filhos, está alegre, está exuberante, está prosperando na vida financeira. Isso tudo é o tempo kairos, mas nós temos que estar firmes em Deus na nossa fé, porque o kairos vem para todos. E dependendo do kairos que você estiver vivendo, é momento de alegria, de riso ou é momento de choro. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Deus determinou um tempo específico e através desse tempo específico ele vai trabalhar na sua vida. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês por que é tão importante entender o tempo de Deus. A gente precisa entender o tempo de Deus, o kairos de Deus, para que a gente possa aprender com as lições que ele tem que nos ensinar através desse kairos, desse tempo de Deus, e também para que a gente possa aproveitar este tempo e trazer benefícios para a nossa vida. Por exemplo, se for um tempo de tratamento, a gente tem que aproveitar e se arrepender e falar, Deus, muda a minha vida, me ajuda a mudar naquilo que eu tenho que ser mudado, revela para mim. Tá bom? Se é um tempo de oportunidade, você tem que tomar posse pela fé, você tem que entrar pela porta aberta, você tem que dar um passo em direção a Deus. Agora, se você não discerne o kairos, você vai estar olhando para uma outra pessoa que Deus está fazendo e vai ficar revoltado com Deus, ou vai perder a fé. Outras pessoas falam, se Deus não me abençoa, eu vou fazer do meu jeito. É o pior.
você só vai atrasar a bênção de Deus. Aproveite o tempo de tratamento, não para fugir de Deus e escolher caminhos humanos, que aparentemente são caminhos que vão trazer a resposta certa. A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, se você está sendo tratado por Deus, não é a hora de você sair da vontade de Deus. Muito pelo contrário, é hora de você se arrepender, se quebrantar e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero fazer a tua vontade. Então, queridos, é importante nós compreendermos, porque às vezes nós achamos que Deus nunca mais vai voltar a nos abençoar. Você está naquele momento de disciplina, aí você fala: não, agora acabou, não tem mais chance. Não, esse é um tempo de aprendizado. Você não lembra do filho pródigo? Ele perdeu tudo, mas quando ele se arrependeu e voltou, o que aconteceu com ele? Deus o restituiu, o Pai o restituiu. Colocou o anel no dedo, né, o anel da família, com o brasão da família, botou vestes novas, botou sandálias novas e mandou matar o novilho cevado, o novilho gordo. Isso fala de Jesus. Isso fala de Jesus na nossa vida, que é a graça de Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez. Então é um tempo de plantar, é um tempo de esperar, é um tempo de trabalhar duro até que venha a colheita. Não pare de trabalhar, não desista quando você está vivendo esse tempo, tá? Por que é importante nós entendermos? Porque talvez você esteja vivendo num tempo de prosperidade. E não entenda que o fato de você estar vivendo prosperidade significa que está tudo certo. Que você não tenha que também se arrepender de pecados, de uma mentalidade errada. Essa coisa externa é muito enganosa. É enganosa dos dois lados. De um lado, você tem pessoas que estão sendo provadas e acham que Deus não as ama ou que acabou, não tem mais oportunidade. Não é assim. Por outro lado, tem gente que está vivendo na prosperidade e acha que por causa disso pode fazer qualquer coisa. Então é muito importante você discernir os tempos, discernir o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que usa tempos e estações. Lá em Isaías capítulo 48, versos 6 e 7, Deus fala assim: já o tens ouvido, olha para tudo isso. Porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias. Apareceram agora e não há muito. E antes deste dia delas não ouviste, para que não digas: eis que já o sabia. Aqui Deus está dizendo assim: olha, em tempos diferentes eu revelo coisas diferentes. Em tempos diferentes eu faço coisas novas que você não conhecia, ocultas. Ou seja, nem mesmo o que Deus vai fazer no futuro você sabe, meu querido. Só que Deus faz. E o que você precisa entender é que quando Deus te revela, é porque Ele tem um propósito de transformação, de avanço, de mudança, para que você se arrependa, para que você se alegre em Deus. Então, o que nós temos que terminar esse vídeo falando é: Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Mas o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia também significam que muitas vezes Ele vai tratar conosco de maneira a nos disciplinar. Não é isso? Disciplinar a nossa vida, nos quebrantar, porque através disso a gente vai para Ele, a gente é transformado e a gente muda a nossa vida. Querido, Deus te ama. E o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas eu sei que Ele te ama, e qualquer que seja o kairós de Deus, o tipo de momento que você está vivendo, Deus tem o melhor para a tua vida, porque Ele é Pai e porque Ele te ama. Então, em todo tempo, louva o Senhor. Em todo tempo, espera nele. Porque quando o diabo vem para nos açoitar, ele vem para roubar, matar e destruir. Deus, muitas vezes, ele açoita, ele disciplina o filho a quem ele ama. Graças a Deus, porque Deus é Pai. E mesmo quando ele nos disciplina, é porque ele nos ama. E é porque Ele tem um propósito de fazer de cada um de nós pessoas melhores, mais parecidas com Jesus. Um beijo grande no teu coração. Queria muito pedir que você compartilhasse esse vídeo. Deus abençoe.
Fiquem com Deus.